A história de God of War começa com Kratos não como um herói, mas como uma arma de destruição criada pelos deuses da Grécia. Ele era um general espartano, um homem que acreditava apenas em vitória, até o dia em que ele perde tudo ao cumprir uma ordem de Ares, o deus da guerra, e acaba sendo enganado a matar a própria família. A partir desse momento, Kratos não vive mais, ele sobrevive, movido por um único objetivo: vingança contra os deuses que destruiu a sua vida. God of War 1, o preço da libertação. No primeiro jogo, Kratos faz um pacto com os deuses do Olimpo. Ele serve a Atena, executa missões impossíveis e se torna uma ferramenta ainda mais perigosa do que era antes, até que ele finalmente recebe uma promessa: matar Ares em troca da libertação dos pesadelos que o atormentam. Kratos, então, enfrenta o próprio deus da guerra. Em uma batalha gigantesca, ele consegue derrotar Ares, mas a promessa não é cumprida da forma que ele esperava. Os deuses não o libertam, eles o transformam. Kratos é elevado ao posto de novo deus da guerra. E aqui nasce a ironia da trilogia: ele mata um deus para se tornar aquilo que mais odeia. Em God of War 2, Kratos já não pertence a nenhum lado, ele é visto como uma ameaça pelos próprios deuses. Zeus, temendo o crescimento do poder de Kratos, decide traí-lo. Durante uma missão, Zeus retira seus poderes e o mata, mas Kratos não desaparece. Ele é salvo por Gaia, uma titã que também odeia os deuses do Olimpo. Gaia oferece a ele uma chance: voltar no tempo e impedir a traição de Zeus. E assim começa algo maior. Kratos viaja até as Irmãs do Destino, derrota Guardiães do Tempo e consegue alterar o próprio caminho, o próprio destino. Agora, ele não quer apenas uma vingança pessoal, ele quer derrubar o Olimpo inteiro e acabar com todos os deuses do Olimpo. Em God of War 3, o Kratos retorna do passado junto com os Titãs. Gaia o coloca em cima do próprio plano de guerra, uma invasão direta ao Monte Olimpo. Kratos escala a montanha enquanto destrói tudo o que encontra no caminho. Deuses são mortos, um por um, de forma brutal. Poseidon é derrotado em uma batalha que literalmente afunda o mundo em caos. Hades tem sua alma arrancada no submundo. Hélio é destruído, mergulhando o mundo em escuridão. Hermes é caçado e morto. Cada morte não é apenas uma vitória, é um colapso da estrutura do mundo grego. O ponto central da trilogia: quando Kratos finalmente chega a Zeus, a guerra deixa de ser estratégica. Ela vira pessoal novamente, pai contra filho, criador contra criação, e tudo o que resta é a destruição pura. Kratos derrota Zeus, mas a cada passo dessa vingança, o mundo vai sendo destruído junto. Os titãs, que antes eram aliados, também são consumidos pelo caos da guerra. Gaia tenta usá-lo como peça e falha, porque Kratos já não pertence a ninguém, nem aos deuses, nem aos titãs, nem ao próprio propósito inicial. Se olharmos pela filosofia estoica de Sêneca, existe uma ideia clara que aquele que alimenta a ira por muito tempo acaba sendo escravizado por ela. Kratos começa a trilogia buscando libertação, mas termina consumido pela própria necessidade de destruir, que sobra depois dos deuses. A trilogia grega de God of War não é sobre poder, é sobre uma escalada, uma decisão levando a outra, uma morte levando a outra e uma vingança que leva a uma guerra contra tudo. Kratos não vence apenas deuses, ele destrói a própria estrutura do mundo onde existia. E quando tudo termina, não existe paz, existe apenas silêncio. E um homem que já não sabe se ainda é um humano, ou só consequência de tudo que destruiu. Esse é o vídeo, pessoal. Se quiserem dar uma olhadinha no meu site, eu vendo Steam Offline, jogos de Xbox, Playstation e diversas assinaturas, gamegl.com. Valeu, pessoal!